Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então nesse vídeo aqui, certo? A gente vai começar respondendo as questões do exercício da aula passada, certo? E eu escolhi esse método aqui de ser na lousinha mesmo, porque eu acredito que fica mais próximo de vocês, mais próximo da maneira com que vocês estão fazendo aí os seus exercícios. Então eu vou fazer desse jeito e na hora da explicação a gente volta a ser aquele padrão que a gente estava fazendo, certo? Então pessoal, como o exercício de vocês assim, tem vários itens, é como um exercício mesmo para vocês treinarem, certo? Eu vou fazer aqueles que eu acho que sejam como se fossem checkpoints, né? Que a gente vai resolver aqui. Primeiramente, pessoal, eu quero que vocês copiem essa tabelinha aqui, ó, que diz que mais com mais dá mais, certo? Vou fazer primeiro isso. Mais com menos, a gente vai ver que vai dar menos, certo? Menos com mais, a gente vai ver que vai dar menos. E menos com menos, a gente vai ver que vai dar positivo, vai dar mais, certo? Mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Beleza, pessoal? Vocês copiem essa tabelazinha aí, que a gente vai precisar dela para resolver os exercícios, tá? É a tabelinha da multiplicação, lembrando, vocês só vão usar ela na multiplicação, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos lá. O primeiro item que eu vou fazer é o item A, certo? Que ele fala o seguinte, ele fala mais 8 elevado a 2, certo? A gente chama ao quadrado, né? Então, como é que isso vai ficar, pessoal? A gente viu na aula passada, de explicação, certo? Que quando a gente tem um número elevado ao quadrado, significa dizer o quê? Que a gente vai pegar esse número, mais 8, e vai multiplicar por ele mesmo, certo? Quantas vezes? 2 vezes, né? Assim. Então, como é que vai ficar? A primeira coisa que a gente vai fazer é a multiplicação. 8 vezes 8, 64. Né? Aí a gente vai olhar lá na nossa tabelinha. Mais com mais dá o quê? Mais. Então a resposta vai ser 64 positivo. Como é positivo, não precisa ter o sinal. Já sabe que é positivo, certo? Só precisa botar quando for negativo. Vamos ver aqui agora o exemplo do menos, tá? Eu vou ter aqui menos 8 ao quadrado. Aí você vai ver a diferença, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Como está ao quadrado, eu vou ter que multiplicar o menos 8 por ele mesmo 2 vezes, né? Porque é ao quadrado. Então, o que vai acontecer? A gente vai obter no final a mesma resposta, só que ela vai passar por um raciocínio diferente, tá? Porque, como é que a gente faz? A gente multiplica 8 vezes 8, 64. Aí, na hora do jogo do sinal, que a gente faz menos com menos, a gente viu lá na tabelinha que menos com menos é mais, né? Então vai dar o mesmo 64, porém é uma situação diferente, tá? Essa situação diferente vai se tornar clara quando a gente vê o item D, por exemplo, né? Da questão 3, que vai ficar o que? Menos 8 elevado à terceira, tá? Pessoal, eu vou fazer eu vou fazer um item fictício aqui criado por mim, para que a gente não se complique nos cálculos e não termine complicando um pouco mais os exercícios. Vamos pegar aqui o menos 2, por exemplo. Menos 2 elevado à terceira, né? Quem seria isso aqui? Isso aqui seria o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. Tá, pessoal? Então eu tenho que fazer essa multiplicação toda, primeiramente, para me ter o meu resultado. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então a resposta é 8. Ainda falta fazer o jogo do sinal, né? Menos com menos é mais, né? Aí beleza, ficou mais. Aí mais com menos é menos, certo? Então a gente viu que a resposta aqui deu negativo, certo? Pessoal, então vai uma dica aqui para vocês, certo? Dica. Quando o sinal de dentro do parênteses, certo? Não importa o número, eu estou falando só do sinal. For um sinal negativo, certo?
e o expoente for um número par, isso aqui vai dar sempre um número positivo. Tá? Quando o sinal aqui for negativo e o expoente for um número ímpar, a resposta vai ser sempre um número negativo. Certo? Ó, aqui o sinal é negativo, o expoente é par, deu um número positivo. Aqui o sinal é negativo, o expoente é ímpar, deu um número negativo. Certo? Então, pessoal, vocês copiem esses exemplos aí, tá? Que eu vou passar mais pra frente. Pronto, né? Vamos lá. Outro exemplo que eu queria mostrar é o item F. O item F fala assim: é menos 100 elevado a zero. Pessoal, todo número elevado a zero, certo? É igual a 1. Todo número, não importa. Se eu tiver botado menos 0,3785661 dividido por 3,1496, não importa o número, certo? Não importa o mesmo número. Se eu levar tudo isso aqui a zero, a resposta vai ser 1, certo? Não importa o número. É uma regra, tá? Então, pessoal, esse é o item F, tá? Fácil, né? O outro item que eu queria mostrar é o item G, que tem assim, menos 100 elevado a 1. Só todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, menos 100 elevado a 1 é o próprio menos 100. Se fosse mais 100, era mais 100. Se fosse 1, era 1. Se fosse 2, era 2. Elevado a 1 é sempre ele mesmo. Certo? E outro, pessoal, se a gente ver o item H tem assim, ó, mais 1 elevado a 101. Aí você vai dizer assim, poxa vida, eu tenho que pegar multiplicar por ele mesmo 101 vezes. Você tem que fazer isso. Só que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então essa resposta é 1. Tá? É o número 1. O outro é o item I, né? Que a diferença é só que aqui fica assim, menos 1 elevado a 100, né? O item I. Aí você tem que ver o seguinte: sinal negativo, expoente par, qual é a dica? Dá o quê? Positivo. Certo? E menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 100 vezes é o próprio menos 1. Então vai ser o menos 1 positivo, se for igual ao quanto? Tá? Então, pessoal, esse aqui é a primeira questão. São alguns itenzinhos que vocês podem ter sentido alguma dificuldade, mas que estão explicados aqui nesse vídeo, certo? Vamos aqui para a segunda questão agora. A segunda questão, ela tem algumas expressõezinhas que a gente vai ter que trabalhar as propriedades, certo? Então, nesse item A aqui, ó, item A, o que ele tem? Você tem o menos 8 elevado a 5, né, que multiplica o menos 8, aí que multiplica o menos 8 elevado a 1. Aí, pessoal, a gente vai ter que usar aquelas propriedadezinhas que a gente viu lá na aula, certo? Multiplicação de potência, mesma base, certo? Todas elas estão na mesma base, que é o menos 8. Então, o que eu vou fazer? Eu estou multiplicando, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que é o menos 8, e vou somar os expoentes. Se eu não me engano, aqui é um 4, né? Tá? Pronto, aqui não tem nada, é 1. Tá? Esse daqui não tem nada, é 1. Certo? Então vai ficar quem? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a resposta é menos 8 elevado à 10ª potência. Tá? O item B, vamos lá para ele. Eu tenho assim, um colchete, aí tem mais 2, aí elevado a 6, aí um colchete, aí elevado a 2. Né? Aqui eu tenho uma potência de uma potência, né, pessoal? Eu tenho essa potência que está elevada a essa potência. Então o que eu vou fazer com os expoentes, segundo a aulinha passada? Vou multiplicar. A resposta vai ficar mais 2 elevado a quem? 6 vezes 2, que é mais 2 elevado a 12. Entendido, pessoal? Isso aí?
Deu para compreender, né? Beleza, deixa eu ver se tem algum outro item aqui. Pronto, só o item C, né? O item C eu vou fazer aqui no lugar do A. Vocês podem pausar o vídeo, apagar, né? O item C é menos 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 6, por menos 10 elevado a 6. Né? Isso aqui vai dar o quê? Divisão de potências de mesma base. O que é que você vai fazer? Aqui a base, que é o menos 10, e vai subtrair os expoentes, 9 menos 6. Isso aqui vai dar menos 10 elevado a quanto? 3, né, pessoal? Lembrando que dentro do parênteses. Pessoal, agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês, certo? Aproveitar aqui a deixa. Por que é tão importante? Eu botei aqui nesse instante, eu botei menos 10 elevado a 3, né? Em termos matemáticos, pessoal, isso aqui é uma coisa diferente disso aqui, ó. Certo? De você fazer assim. Porque se eu botar para um computador essa expressão aqui, depois eu posso até mostrar isso. Ele vai entender o quê? Que é menos, certo? Eu vou usar o termo ao quadrado aqui para vocês verem como as consequências elas são diferentes, tá? Ó, aqui vai ficar o quê? Menos, quem é 10 ao quadrado? 100, né? Isso aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que é o menos 10 vezes ele mesmo, duas vezes. Então eu faço menos com menos, mais 10 vezes 10, 100. E aqui o ao quadrado está sendo aplicado apenas nesse número aqui, no 10, certo? É isso que eu estou querendo dizer. E aqui o quadrado eu estou aplicando no número com a sua polaridade negativa. Tá entendendo? Então isso aqui é só uma explicaçãozinha, não é tão... Vocês têm que... Na verdade vocês têm que saber isso. Entendeu? Só que aos poucos a gente vai aprendendo. Por isso que eu sempre eu gosto de usar o parênteses. Porque a gente define melhor as coisas assim, tá, pessoal? Então, deixa eu ver aqui o outro exercício. Todos os outros exercícios são aplicações das propriedades, certo, pessoal? Então, é isso. Olá, pessoal, tudo bom? Então, aqui a gente vai começar a nossa aula de números racionais, certo? Esse conteúdo para vocês, do sétimo ano, é um conteúdo novo, que vão ser os números, são esses números quebrados, certo? Esses números com vírgula que a gente conhece, 1,5, 2,5, certo? E nós vamos notar que para esses números a gente tem duas formas de representá-los, tanto da maneira decimal quanto da maneira fracionária. Tendo em vista isso aí, a gente vai entrar nesses conceitos aqui de módulo de um número, certo? E depois o de reta numérica que tem no livro. Mas para iniciar, eu vou passar aqui um vídeo para vocês, certo? Que ele vai tratar dessa parte das representações do número na sua forma decimal e na sua forma fracionária. Pessoal, esse vídeo ele foi gravado primeiramente para a aula da turma do 8º ano. Só que, como é um vídeo de revisão, era a revisão do sétimo, então vai dar certinho aqui para vocês, certo? É um vídeo que está muito legal, está bem explicado. Então a gente vai usar esse vídeo para estudar essa primeira parte desse conteúdo aqui, certo? Que é os números racionais na sua forma de fração e na sua forma decimal. Aí, como eu falei, depois que a gente vê isso, nós vamos entrar nessa parte de valor absoluto, certo? Que vai ser muito simples depois que vocês verem aquele vídeo, que é só o valor positivo, não importa se o número é negativo ou positivo, ele vai ser sempre aquele valor positivo. E a representação da reta, né? Que vai ser você representar aqueles números numa reta. Pronto, daí a gente vai entrar nos exercícios, certo? Então é isso, pessoal. Vou botar aqui o vídeo para vocês. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Felipe, certo? Professor de matemática de vocês. E nesse momento a gente vai apresentar o nosso curso, certo? De matemática. É um curso digital agora, né? Porque diante da situação que a gente está vivendo, essa é a única alternativa que a gente tem. E assim, a gente vai tentar trazer da melhor maneira essa forma de ensinar para vocês. E eu e o professor Kleber tivemos essa ideia de fazer essas aulas assim, certo? E o legal é porque a gente vai unir essa parte nova do ensino à distância, que chama, né? Que é
ensinar assim pelo computador, usando alguns programas como o Excel aqui, o próprio Paint, tá entendendo? E também trazer aquele momento de sala de aula, que vai ser com o professor Kleber, que ele vai explicar na luzinha, ele vai filmar na casa dele, certo? Então vocês vão ter acesso a essas duas maneiras de estudar. Então eu espero que vocês se deem bem com essa modalidade, a gente também, e assim a gente consiga fazer um bom trabalho, certo? Entrando logo no conteúdo, essas duas primeiras aulas, talvez até a terceira, a gente vai tentar fazer um resumo de alguns conteúdos que foram vistos nas aulas passadas, certo? E esse conteúdo de números racionais foi o primeiro. Nas minhas aulas ele foi o primeiro, certo? Eu não sei nas dos outros professores, mas eu acredito que tenha sido também. Então, esse conteúdo, primeiramente, ele se divide em duas partes, certo? Que é os números racionais vistos nas suas formas fracionárias, certo? Que são as frações, e os números racionais vistos na forma decimal, tá? Na forma fracionária, a gente sabe que são aqueles númerozinhos que são tipo nessa forma aqui, ó. Por exemplo, 1 dividido por 2, né, que a gente sabe que é 1/2, por exemplo, né? A gente pode pensar também em outros exemplos, né? O 2/5, tá? Aqui a gente tem uma vírgulazinha para separar, né? Pronto. Então, esses números aqui são os números na forma fracionária que a gente conhece, certo? Na forma decimal, são aqueles números com vírgula, aqui ó, 0,5, certo? Deixa eu botar bem aqui, 0,5, enfim, aqueles números com vírgula, certo? A gente, nessa primeira aula, nós vamos estudar apenas essa forma fracionária aqui, certo? Na segunda aula nós vamos ver eles nessa forma decimal. Então essa parte aqui eu vou tirar, certo? A gente vai ficar apenas com a forma fracionária. E para que a gente possa compreender melhor essa forma fracionária, eu vou trazer aqui para o Paint para a gente desenhar e ver algumas imagens, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui um retângulo, certo? Vou pintar ele de preto aqui. E eu vou dividir esse retângulo em duas partes, certo? Uma eu vou pintar de vermelho, certo? E a outra eu vou deixar em branco. Então, se eu quiser saber qual é a fração, tá? Que vai representar essa parte pintada de vermelho. Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Certo? Qual é a fração que representa isso? Lembrando que a fração ela sempre vai ter um número em cima e outro número embaixo, tá? Esse número de cima eu vou chamar ele de numerador, tá vendo aqui? E esse número de baixo eu vou chamar ele de denominador, certo? E quando eu vou representar eles em forma de fração, eu estou representando uma parte, certo? Então, voltando para cá para o Paint, certo? Você vê que o todo é o retângulo completo, certo? Essa parte que está vermelha é apenas uma parte dele, certo? Então, como é que você vai fazer? Aqui embaixo, tá? Você vai botar o número total, certo? No caso, o total são duas partes, tá? E em cima você vai botar o número de partes que você tem pintada, certo? Que no caso são quantas? Uma parte, tá? Então esse número aqui, 1/2, ele vai ser quem vai representar essa parte pintada de vermelho, porque tem uma parte pintada dentre
duas partes que eu tenho ao todo, certo? Então, agora vamos ver outro exemplo, certo? Se eu tenho aqui, por exemplo, um círculo, tá? E nesse círculo aqui eu vou dividir ele em três partes, certo? Vamos supor que sejam partes iguais, né? Vamos fazer essa posição, tá? Então, se eu pintar de amarelo duas dessas partes, tá? Qual vai ser a fração que vai representar essa quantidade de partes amarelas, certo? Como é que a gente vai representar isso? Lembrando, em cima eu vou botar o tanto de partes que eu tenho, certo? E embaixo eu vou botar o total, certo? Então, qual é o total? Primeiramente, total de partes. São três partes que eu tenho ao todo. Sim ou não? São três partes, certo? Depois eu ajeito aqui a posição desses números, tá? E o total de partes que eu tenho pintado são quantas? São duas partes. São duas partes, certo? Então, essa fração 2 sobre 3, ela vai ser a fração que representa essa quantidade de partes amarelas diante a esse total aqui, certo? Então, em cima você vai botar a quantidade de partes, tá? Como é que vai ficar um modelo para isso aqui? Partes, certo? E embaixo você vai botar o que? O total, certo? Agora vamos só ajeitar isso aqui, né? Vai ficar assim, né? Pronto. Em cima você bota as partes e embaixo você vai botar o total, beleza? Então essa é a ideia primordial de frações, certo? Você vai sempre entender uma fração como uma parte. Ela é um pedaço, tá entendendo? Então ela representa um número quebrado. Por isso que a gente tem essas duas denominações para números racionais, que são os números quebrados, que é a maneira de escrever em forma de fração e a maneira de escrever em forma de número decimal com vírgula. Certo? Bom, pessoal, então continuando, certo? O começo da explicação, o que a gente tinha visto está representado aqui nessas imagens aqui, certo? A gente tinha visto que quando a gente tem uma fração, a gente tem o numerador e o denominador, e em cima a gente vai ter o numerador que representa as partes que eu tenho, certo? E embaixo o denominador, que é o total. Então vai ficar representado dessa forma aqui. Eu tenho uma parte, fica 1, e o total de duas partes, 2. Eu tenho duas partes pintadas, numerador 2, e um total de três partes, denominador 3, 2 terços. 1 sobre 2, 1 meio, 2 terços, certo? Então, agora nós vamos entrar no conceito de frações equivalentes. É muito importante esse conceito, certo? Que vocês entendam isso aí. E uma coisa que a gente tem que perceber, certo? É uma relação que existe entre essas duas formas de representar um número. A forma fracionária, que eu falei, e no começo da aula eu falei também na forma decimal, certo? A forma decimal é aqueles números que tem vírgula, certo? Em vez da vírgula, eu vou botar um ponto aqui no Excel, porque se eu botar uma vírgula, ele vai arredondar, ó. Ele vai para 1, ó, tá vendo? Então eu vou botar um ponto aqui, ó. E aí ele deixa direitinho. Aí vocês imaginam que esse ponto é uma vírgula, certo? Então, essa forma aqui é a forma decimal, certo? 0,5, 0,4, 0,25. É uma forma decimal de escrever. E essa forma aqui é a forma fracionária, tá? Então, existe uma relação entre essas duas formas. Por exemplo, se eu quiser sair da forma fracionária e chegar na forma decimal, o que eu tenho que fazer é dividir o numerador pelo denominador. Vamos pegar o exemplo do meio, certo? 1 sobre 2.
Beleza. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Eu fiz aqui uma calculadora que ela já faz isso, ela divide, certo? O numerador pelo denominador. Então, se eu tiver um numerador 1 e um denominador 2, chegando no eu vou ter esse resultado, 0,5, tá? Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Agora, pessoal, preste atenção, vamos ver o que acontece se eu pegar e multiplicar por 2 esse 1 meio aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. 1 vezes 2 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Eu vou ter a fração 2 sobre 4. Aqui ela. Certo? E o que acontece se eu dividir o numerador 2 pelo denominador 4? Eu vou ter o mesmo resultado, 0,5. Certo? Deixa eu vou estender isso aqui mais para baixo. Tá? Para a gente ver isso aqui mais vezes. 1 dividido por 2, 0,5. Agora 2 dividido por 4 também é 0,5. Tá? Engraçado isso, né? E se eu continuar fazendo isso, se eu multiplicar, por exemplo, por outro valor, vou multiplicar por 5. Certo? 2 vezes 5 é 10. E 4 vezes 5 é 20. Se eu dividir 10 pelo 20, eu vou ter o mesmo valor, 0,5. Certo? Então, qualquer valor que eu multiplicar em cima e embaixo, certo? Aqui eu estou multiplicando sempre pelo mesmo número, ó. Vezes 2, aqui vezes 5, né? Estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Então, se eu pegar uma fração, certo? Qualquer que seja, e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu vou botar só embaixo para ficar mais. Mas vocês sabem que eu estou multiplicando o de cima e estou multiplicando o de baixo. Certo? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não vou alterar a forma decimal dela. Eu vou estar alterando a forma fracionária. Mas quando eu fizer a conta de dividir o numerador pelo denominador, eu vou chegar no mesmo resultado. Certo? Se eu multiplicar aqui por 3, por exemplo, eu vou ter 30 em cima, né? E 60 embaixo. Sempre de baixo vai ser o dobro, né? 30 e 60. Então eu vou ter o mesmo 0,5. Certo? Então isso é interessante, pessoal, certo? Porque vocês vão estar vendo que no mundo das frações, um número ele tem várias caras. Certo? Ó, o mesmo número, aqui eu multipliquei por 30, certo? O mesmo número 1 meio, certo? Nessa sua forma aqui, fracionária, ele pode ser escrito como 2 quartos, ele pode ser escrito como 10 sobre 20, como 30 sobre 60, certo? E para você encontrar esses números, basta que você multiplique em cima e embaixo pelo mesmo valor, certo? Então, um exercício interessante para vocês é que vocês procurem encontrar frações equivalentes. Certo? Você pega uma fração, por exemplo, como essa, 2/3, e me diga algumas frações que são equivalentes a ela. Certo? É muito simples, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, a sua escolha. Tá? Você vai escolher, por exemplo, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 4. Então 2 vezes 4 é 8. E 3 vezes 4 é 12. Tá? Então quando eu dividir 2 por 3, 2 dividido por 3, eu vou ter esse número aí, 0,7. Então se eu dividir 8 por 12, certo? Teoricamente também eu teria que ter esse mesmo valor. Certo? Então isso é interessante, pessoal, porque você vai ter uma maneira de escrever de várias formas o mesmo resultado, certo? Bom, pessoal, então dando continuidade, certo? A gente vai entrar agora nessa parte aqui de operações com frações, tá? Quando a gente fala de operações com frações, a gente está falando de quê? De adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então vamos começar aqui pela adição. Quando você vai somar frações, é importante que elas estejam sobre o mesmo denominador, certo? Então o denominador delas tem que ser igual. Então quando você tem, por exemplo, 3/5 e vai somar com 2/5,
Isso aqui é muito fácil, né? Eu vou pular logo para o resultado. Vai ser quem? 3 mais 2, 5. Aí o denominador você repete. Beleza, fica 5 sobre 5. Tá? É só você somar e o denominador você repete. O problema vai ser quando você tiver denominadores diferentes. Certo? Como por exemplo, se eu tiver 2 terços e aqui eu tenho 4 sobre 5. Tá? Você vê que o denominador dessa daqui é 3 e o dessa é 5. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para igualar esses denominadores, certo? A gente sabe que as frações elas têm várias caras, né? Eu posso escrever elas de várias formas. Então eu teria que arrumar uma maneira de escrever, por exemplo, 2 terços com denominador 5. Então isso poderia dar um trabalho danado para mim. Então o que eu tenho que fazer é um procedimento que a gente conhece como MMC. O MMC vai me dizer um denominador que seja comum a esses dois, certo? Um mínimo múltiplo comum entre esses dois números, certo? Então eu tenho que tirar o MMC dos denominadores e agora eu vou explicar para vocês como é o procedimento, tá? Para isso eu vou aqui para a parte de MMC e eu vou tirar do 3 e do 5, certo? Ó, eu vou apagar aqui o que tem aqui. E vou ter que tirar a MMC de quem? De 3 e 5. Certo? Esses dois números são muito simples, porque a gente sabe que o 3 é primo e o 5 também. Então, o 3 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E o 5 também, por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou dividir logo pelo 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Eu repito porque não dá para dividir por 3. E da mesma forma, agora eu vou fazer com 5. Aqui eu divido por 5. Aqui é 1 e aqui é 1. Certo? Porque 5 dividido por 5 é 1. Então, revendo, né? 3 e 5. Aí eu vou dividir pelo primeiro primo. 2 não dá. Quem é o próximo? 3. Então 3 dá. O 3 dividido por 3 é 1. E o 5 não dá, repete. Agora o 5 dividido por 5 é 1. E o outro 1 que tinha no 3 repete. Beleza. Então o meu MMC vai ser quem? Vai ser 3 vezes o 5. Que é igual a 15. Beleza? Então o meu MMC vai ser 15. Então o que eu vou fazer com esse 15 agora? Eu vou trazer ele para cá. Ó. Ele vai ser o denominador comum entre essas duas frações. E o procedimento agora é simples. Eu pego esse denominador comum, esse 15, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 15 dividido por 3 é 5. Vezes 2 é 10. Certo? Beleza. E agora 15 dividido por 5 é 3. Vezes 4. 3 vezes 4, 12. Né? Então, agora é simples. Eu vou somar os numeradores. 10 mais 2 é 22. E o denominador eu repito, 15. Certo? O resultado seria esse, 22 sobre 15. Tá? Então, entendido, né? Agora, vamos ver a subtração. A subtração é quase a mesma coisa, a diferença vai ser só o sinal, que é negativo. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou querer fazer 6 oitavos, né? 6 sobre 8, dividido por... Quer dizer, dividido não. Menos 2 sextos. Né? Essa é a continha que eu quero fazer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o MMC do denominador. Certo? Então a gente vai lá para a nossa planilhazinha de fatoração, né? Pronto. Quem é mesmo? O valor que eu tenho que tirar é 8 e 6. Beleza. Então aqui eu vou botar um 8 e aqui eu vou botar um 6. Tá? Então eu vou ver aqui os números primos. Quem é o primeiro primo é o 2. Dá para dividir por 2? Dá. O 8 por 2 vai ficar 4. E o 6 dá? Dá, vai ficar 3. Agora, dá para dividir por 2? Continua dando, né? Porque o 4 é dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 3 não dá, repete. Continua dando? Continua, né? Porque o 2 dá para dividir que fica 1. Terminou. E o 3 não dá, repete. E agora eu pego o próximo primo, que é o 3. Certo? Então eu divido por 3. Aqui é 1 que terminou. E aqui fica 1. E 3 dividido por 3 é 1. Certo? Então quem vai ser o meu MMC aqui? Vai ser o 2
vezes 2 vezes 2 vezes o 3. Certo? Que vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, meu MC é 24. Correto? Pronto, agora eu vou trazer esse 24 para cá. 24. E vou fazer o mesmo procedimento. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 6 vezes 8. Beleza, ok, né? Agora, o que eu vou fazer? Mesma coisa com a outra fração. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Pronto, agora fica fácil, né? Eu faço 18 menos 8, vai dar 10, dividido pelo 24, que é o denominador que a gente sabe que repete. Certo? Então você está vendo que subtração também é bem simples, né? Bom, pessoal, então agora para finalizar essa parte de fração, certo? A gente vai para multiplicação e divisão, que são muito simples mesmo, certo? Então, por exemplo, aqui se eu quiser multiplicar a fração 3 quartos vezes a fração 5 sextos, certo? Eu não preciso igualar denominador nem nada, basta eu multiplicar normal. Numerador por numerador vai ficar 3 vezes 5, 15, e denominador por denominador. 4 vezes 6 é 24, certo? Então esse é o resultado. E na divisão, tá? Vamos supor que eu queira dividir a fração 5 sétimos pela fração 2, não, vou botar 1 terço, tá? O procedimento é o seguinte, você vai pegar, repetir a primeira, certo? 5 sobre 7, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. É só você trocar o de cima pelo de baixo, numerador por denominador. Então o 3 vem para cima e o 1 vem para baixo. Então vai ficar 5 vezes 3, 15, e 7 vezes 1, 7. Então esse é o resultado. Tá? Então multiplicação multiplica normal, numerador por numerador, denominador por denominador. E divisão, pega a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Tá? Então é só isso, pessoal. Multiplicação e divisão é muito simples. Então, agora o professor Cleber vai resolver alguns exercícios, e espero que vocês entendam bem direitinho esse conteúdo. Então, bom dia, oitavo ano, que é o professor Cleber, em parceria com o professor Felipe. A gente vai estar passando aqui essas aulas para vocês. Ele já deve ter explicado na primeira parte da aula e agora eu vou passar aqui alguns exemplos. Números racionais. A soma, quando os denominadores são diferentes. Você tira o MMC de 3 e 5, que dá 15. Repete aqui o 15. E agora na sequência, divide e multiplica. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 1, 3. E agora você soma 5 mais 3, 8. Semelhante agora na subtração. Tira o MMC de 2 e 5, que dá 10. 10 dividido para 2 é 5. 5 vezes 3, 15. 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 1, 2. E agora você subtrai os numeradores. 15 menos 2, 13. Na multiplicação, turma, é só multiplicar os dois numeradores e os dois denominadores. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 9, 45. Em um outro momento a gente simplifica. Na continuação, na divisão, repete a primeira, 3 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda. O 8 vai para cima, o 5 vem para baixo, e agora faz a multiplicação. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 5, 20. Na potência, primeiro distribui aqui a potência para cima do 2 e para cima do 3. Agora, 2 ao quadrado
2 vezes 2. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Na raiz quadrada, primeiro distribui uma raiz quadrada pequena para o 4 e outra para o 9. Em seguida, a raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3.